E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o EPRIX de Santiago. E aqui comigo eu tenho a Cíntia Maria. Oi Rubens, e aí todo mundo do VP. Eu ainda tô eletrizada, literalmente não, tá, desculpa. Mas eu tô ainda muito alérgica com a corrida de sábado, porque que corridaça! Foi uma excelente corrida, acho que foi uma corrida que nós terminamos todos com o cabelo igual do Einstein, né? Todos espetados, soltando as faísquinhas. Mas, para completar aqui o time, nós temos o Sérgio Milani, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rubens. Boa noite, Cíntia. Boa noite, ouvintes do BB. Responsabilidade grande falar sobre esse EPRIX de Santiago, porque acho que quem não viu, quem teve a chance de ver pela primeira vez a categoria, teve um ótimo cartão de visita. E quem acompanha teve acho que talvez aí uma das melhores corridas da categoria até agora. Exatamente, foi uma corrida aí que, como a Débora disse lá no review da corrida, né, no texto de review, foi uma corrida que foi disputada do começo ao fim e realmente até a última volta nós tivemos disputas eletrizantes, então eu acho que foi uma excelente corrida aí para quem está começando a acompanhar a categoria e dar também aquele aperitivo para poder continuar até o final da temporada e seguir nas temporadas seguintes. Mas, antes de prosseguirmos aqui com o BBcast, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock por meio do financiamento coletivo e contínuo e do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho e Fábio Ramiro. Fábio Ramiro, que está lá do outro lado do Atlântico, muito obrigado aí o Fabioca por ter vindo, que também é do Auto Radio Podcast, um dos maiores mentes que eu conheço, de conhecedor aí da WEC, então muito obrigado, acabou se tornando apoiador aí na última semana. E aos demais ouvintes, quem quiser aí saber um pouco mais sobre a nossa campanha do Apoies, tem o link no post e qualquer coisa também pode chamar eu, a Débora, os demais podcasters, a Cíntia, o Sérgio, para poder papear sobre, que é interessante, ajuda bastante aí o Boletim do Paddock por meio desse financiamento a seguir com jornalismo independente na cobertura do automobilismo nacional e internacional. E Antônio Félix da Costa fala um pouco sobre a corrida anterior e sua perspectiva para a próxima corrida. Saímos da corrida de Riad, da Arábia Saudita, muito confiantes, apesar de termos marcado só 3 pontos, que claramente não era o objetivo, em 2 corridas só 3 pontos, mas saímos confiantes, porque o carro tem um potencial enorme, e depois de ter feito a volta mais rápida na corrida, ter feito a pole position depois dos grupos de qualificação, não estou preocupado com a performance do carro, por isso agora é garantir que temos um fim de semana limpo, sem problemas, e podemos lutar pela vitória. La pista un poquito diferente al año pasado, ¿hay alguna implicancia en el auto? A pista mudou um bocadinho, mas a tendência base é muito parecida, por isso as curvas mudaram um bocadinho, mas nada especial. Vai ser uma corrida muito quente, vai ser uma corrida que não vamos ter só que gerir a energia, mas também as temperaturas da bateria, do motor, etc. Por isso vai ser uma corrida com mais desafios do que o normal. No te lo dije ayer, pero me ha sentido precisamente con lo de Paulo. Realmente o Paulo foi uma semana negra para Portugal e para nós, todos os aficionados e fãs do desporto automóvel e motorizado. Mas não só dizemos isto agora porque o Paulo nos deixou, mas o Paulo era um guerreiro, era um lutador, era um animal quase. Teve uma série de acidentes que caía e sacudia ao pó, metia-se em cima da moto outra vez e já saía a fundo. E foi uma semana negra para nós, mas pronto, vimos aqui com o Paulo na cabeça, com o Paulo no pensamento e tentar homenagear o nome dele mais uma vez. Antônio Félix da Costa também foi questionado sobre um possível EPRIX no Brasil. Conhece, sabe que eu sou um fã grande do Brasil, não só como país, mas também como toda a cultura do desporto automóvel que vocês têm, e por isso se nós pudermos ir correr ao Brasil, para mim era ótimo. Eu falo a língua, vocês têm aqui alguns pilotos brasileiros também com nomes muito, muito grandes, acho que faria todo o sentido, por isso, ao acontecer, eu sou um cara feliz, sem dúvida. E muito provavelmente estão falando do Rio de Janeiro, o que você acha do Rio de Janeiro? Está ótimo, dá para surfar também, cara, não posso pedir mais.
Bom, agora vamos, né, ao EPRIX de Santiago. Eu acho que seria interessante, eu só ia perguntar antes para o Sérgio e para a Cíntia se as expectativas deles foram frustradas ou não sobre a corrida e o que eles assim tiveram de primeiro momento assim de previsão da corrida, tudo que se concretizou, se ficou pelo caminho, antes da gente adentrarmos aí na linda pauta que a Cíntia traçou pra gente para o programa. Cara, eu vou te dizer uma coisa, suplantou as expectativas, né? Eu esperava uma corrida movimentada, nos EPRIX anteriores a gente já teve, né, bastante coisa, né, lá em Santiago já foram corridas bem movimentadas e assim, o que impressionou foi assim, você teve muita troca de posição, teve muita coisa, mas foi tudo ali, até uma coisa que a gente fala, mas assim, não teve deslealdade. Foi importante. Então você teve ali disputa no grid todo, certo? Em relação a previsões, eu acertei uma, até brinquei com a própria Cíntia lá no Twitter, né? Que eu falei, que eu falei da Nil? Falei, olha, Nil pode aprontar alguma coisa, que foi lá, seu Oliver Turner foi parar lá na Superpole. Foi um caso de jabuti no poste, né? Foi parar lá em cima, como foi parar lá em cima não se sabe, né? Que chegou, né? Mas foi bem interessante, a gente que pode chegar também, que aí no caso de também previsão, uma previsão se cumpriu, a outra não, né? O nosso menino passarinho, o Sam Bird aí, que era a minha aposta para vitória, até eu também coloquei lá no bolão para ser coerente, se deu mal, alguns disseram que levou estiringada, né? Que levou estiringada, que ou caiu na armadilha, mas realmente não fez. E disse um outro ponto interessante aí que a gente tem que fazer, também tem que colocar na frente, a subida do de Graça que largou lá atrás, né? Teve que chiou lá pra caramba no treino, porque não conseguiu fazer uma volta boa. O Roland parou lá na frente dele, acabou se enrolando, reclamou, mas não teve o que fazer, né? E veio ali, largou de 22º e veio, se aproveitou também de punição, conseguiu chegar em 7 com uma ótima corrida de recuperação do de Graça. E também você tem que falar, o Mitch Evans aí também fez uma boa corrida, conseguiu ali a pole, conseguiu segurar bem. Você teve também a própria subida da Tequita. A Tequita também, que não tinha feito um treino para essas coisas, mas conseguiu ali chegar bem. E, obviamente, a gente não pode deixar, né, a gente vai falar um pouco mais para frente, a vitória do Max Günther, né, o calor aí, calor nem tanto, mas o dente de leite aí da categoria, conseguiu sua primeira vitória, foi ali, se aproveitou ali das situações e foi para cima. Quando parecia que não ia, que estava sob controle da Costa, conseguiu ultrapassar e teve a sua primeira vitória e colocou, né, a BMW, né, na frente, manteve a BMW na frente do campeonato, né, e tivemos que ouvir lá, que até todo mundo achou estranho, mas que não podemos esquecer que a BMW Andretti, um hino americano no pódio lá do EPRIX, mas foi uma corrida muito, muito interessante. Assim, do que eu posso dizer assim, do que eu vi, acho que foi assim, o que eu vi foi uma das melhores que eu vi da categoria até hoje. Santiago tem essa característica mesmo, eu acho que essa é a terceira edição, e desde a primeira, eu até tinha comentado isso no review, que na temporada 4, né, que foi quando teve a primeira etapa lá de Santiago, foi uma das melhores da temporada toda. E ano passado foi uma corrida muito boa, mas essa foi realmente sensacional. Eu tava até comentando com as pessoas que, assim, pra não ter de tudo, faltou só um carro capotado ali, porque teve muita coisa. E como o Melanie falou, realmente foi mais controlado, foi mais na base do respeito. Obviamente teve aqueles toques, teve um chega pra lá, que é normal dentro da Fórmula E, mas está um pouco mais contido, como a gente também já tinha comentado no preview, e isso é muito bom. Sobre as minhas previsões, eu
errei feio na do Bud, porque ele terminou em 10º, mas eu quase acertei na Tektita, que eu falei que eu achava que era a equipe que ia somar mais, né? Assim, considerando o total dos 2 pilotos, acabou não sendo, acabou sendo a Mercedes de novo, que, considerando equipes, tá? Que acabou somando 17 pontos, e aí com o De Vries chegando em 5º, porque foi punido, e o Van Dorn chegando em 6º. Mercedes destacando bem, apesar de ter perdido a liderança do campeonato para a BMW, tá conseguindo manter um ritmo muito bom, e isso é legal de ver da equipe. Mas eu acho que de previsão mesmo que eu tinha falado eram essas 2 coisas, porque eu sempre fico muito receosa de dar qualquer tipo de previsão por corridas assim, sabe? Que eu custo muito acreditar que alguém tenha apostado no bolão que o pole position ia ser o Mitch Evans e o vencedor ia ser o Max Günther. Assim, sabe? Eu acho difícil. Entendeu? E isso da Fórmula E é um negócio muito massa, porque você não sabe o que esperar. Assim, você vai, liga lá o aleatório e de repente vê uma corrida assim espetacular na sua frente. E Santiago, mais uma vez, de parabéns, de verdade. Bom, acho que vocês falaram tanto de apostas que eu só tenho que esclarecer uma coisa para os ouvintes, que o cabeçudo aqui marcou o horário de saída dos resultados na mesma hora que sai a gravação do BBcast. Então, o resultado das apostas vai sair um pouquinho depois do BBcast, então você vai poder ouvir e conferir já o resultado. Mas agora, vamos em definitivo, né, já começar falando sobre a corrida em si. Eu acho que os treinos livres, eles seguem já pela manhã, antes da corrida. Muitos pilotos não ousam, não tentam um malabarismo para conseguir serem os primeiros, liderar de ponta a ponta. Então, acho que seria interessante já dar um pulo para a corrida, né? Mas antes, como a Cíntia falou, acho que ninguém apostaria que o Mick Evans faria essa pole. Para vocês foi uma surpresa? Ou vocês acreditavam mesmo que é uma possível busca aí do piloto em querer se destacar na categoria este ano? Olha, eu acho assim, desde da temporada passada que a gente fala que é para ficar de olho na Jaguar. A Jaguar, ela vem numa crescente, ela ainda é aquela equipe de meio pro começo do grid, né? Mas desde a temporada passada que eles estão conseguindo uma evolução mais evidente, né? Tanto que o Mitch Evans já tinha conseguido pole ano passado, conseguiu vitória também, e essa pole foi mais um passinho mais firme na caminhada da equipe. E falando, mas assim, eu não esperava que seria o Mitch, eu ainda estava pensando em uma das grandes, né, das 4 maiores mesmo, mas o interessante da Jaguar é ver não só o Mitch Evans se destacando, mas ver a consistência, principalmente o ritmo de corrida do James Calado. Ele é um cara que ele ainda não conseguiu se achar durante os qualis, nas 3 corridas ele largou de trás, mas ele consegue ter um ritmo de corrida muito bom e ele pontuou, ele chegou em 8º, ele largou de 18º e chegou em 8º, e isso é muito bom para a equipe, né? Ter uma pessoa, ter o piloto mais evidente, mais experiente, que querendo ou não, acaba sendo o líder, tendo aquele posto de piloto número 1, mas é importante ter um outro piloto que seja confiável, que consiga marcar pontos, né, somar pontos para a equipe. E eu acho que o James Calado ele vem cumprindo esse papel muito bem. Então, reafirmo que realmente a Jaguar ela é uma equipe sim para ficar de olho. Ela é, com certeza, inclusive eu acho que ela meio que tomou o lugar da Mahindra, nesse caso de ser a equipe que corre por fora. Eu acho que hoje a Jaguar está muito mais próxima da BMW do que das outras equipes que a gente colocava ali no meio, como a Mahindra, por exemplo. Eu vou te dizer o seguinte, eu fiquei um pouco surpreso, né? Mas se a gente for, como até você colocou bem, se a gente for olhar em retrospecto, você já está vendo que já desde a temporada passada, ali no final, houve um crescendo da Jaguar, né? E como a gente até já falou aqui antes, em outros podcasts, essa dupla da Jaguar é muito interessante. O Calado, ele é um bom piloto. O grande problema dele é que, assim, por falta de grana, ele acabou indo pro turismo,
mas e mostrou ser um ótimo talento lá. Mas ele, se você for pegar o que ele também já tinha feito em monoposto, é muito relevante, né? Muita gente fica assustada com a Jaguar, porque não podemos esquecer, né? Alguns maldosos dizem que para ficar de olho, porque quem dá assistência a eles é o Williams, né? Então, dado o histórico da Williams nos últimos anos na Fórmula 1, é para se preocupar. Mas eles têm crescido, tem ali... Olha o veneno, gente. Olha, para. Que veneno. Então, eles têm crescido, agora, até por enquanto, assim, já tinham também feito uma corrida ali razoável na Arábia, e vieram agora e mostrou agora, como é que dizer, conseguiu andar bem ali na frente. O Mitch Evans, ele conseguiu largar na frente, conseguiu segurar por um bom tempo ali a liderança, e ali se mexendo, aí começou a entrar, né, a questão da gestão de bateria, o modo ataque. Então, nesse ponto, eles têm que trabalhar um pouco. Porque aí você nota que algumas equipes aí que a gente vê também tem que trabalhar um pouco essa questão do ritmo. A gente viu isso acontecer também com a Venturi. Que a Venturi fez bem, até fez um bom treino, só que ela vai perdendo desempenho ao longo da corrida, né? A Jaguar, ela precisa também, então, aí um pouquinho além dessa coisa, mas eu concordo com o que a Cintia falou, que ela vai se cacifando ali, vamos pegar aquele lugarzinho de melhor do resto, vamos colocar assim ali, que a Mahindra fazia esse papel. Aliás, até agora, né, alguém tem que avisar para a Mahindra que o campeonato começou, né? Porque até agora tá uma draga que eu vou lhe contar. Mas o Verlaine conseguiu chegar em quarto. Largou em terceiro, chegou em quarto. Mas foi daquele jeito também, né? Vamos combinar, né? Ele ficou bem apagado. Não, ele conseguiu ficar apagado durante a corrida, né? Então, ele fez, tudo bem, ele fez o terceiro lugar, mas depois, assim, largou ali e foi decaindo, né? Foi caindo, foi se aproveitando ali do que foi acontecendo ali na frente e tiveram as punições, mas se você for pegar assim, foi mais uma corrida de sobrevivência do Verlaine do que exatamente, não, ele foi ali, foi atacando, foi brigando, tal, não, foi ali uma questão de o aproveitamento de oportunidade, porque a Mahindra, ela veio com um papo também esse ano, lá o Gil também deu várias entrevistas, não, esse ano é o nosso ano, né, parece o Helmut Marko todo ano, né, também, esse ano é o nosso ano, mas não desenvolveu. Então, assim, aqui por um lado é uma coisa chata para a dinâmica de corrida, que é menos gente tentando disputar ali pela frente, mas eu diria que esse terceiro lugar acabou sendo muito mais circunstancial do que efetivamente, enfim, como diriam os antigos, foi resultado de treino, né? Então, mas agora já entrando na corrida, uma coisa que a gente comentou até mesmo no podcast passado, no preview, nós falamos da saída da chicane, mas eu acho que teve algumas alterações que foram a mais na pista, né, Sérgio? Que foi a mudança ali da curva 9 da curva 10, que aquele zigue-zague final foi invertido, e a saída da chicane. Vocês acham que essas duas mudanças na pista deu uma diferença aí no ritmo da corrida? Deu uma mudança também já no que podemos dizer até de estratégia de pilotos, uso do modo de ataque, que é uma coisa que depois mais pra frente eu quero comentar, mas isso eu acho que vai entrar um pouco mais na parte de punições. Vocês acreditam que essas mudanças mudou também um pouco a cabeça dos pilotos ao correr na pista nesse novo formato? Eu acredito que foi benéfico, a gente comentou isso no preview, mas vendo o desenrolar da corrida foi interessante. A corrida ficou mais rápida e permitiu o pessoal atacar mais. A gente notou ali, foi até eu não lembro agora onde eu li, né? Até peço desculpas aqui e tal, mas assim, que talvez aquela mudança justamente aí da primeira parte ali, talvez assim, como é que fazer em relação à punição? Que o pessoal usou zebra, usou de fora como pista tranquilamente. Na curva 2, né? Isso, na curva 2. Ali usou direto. O pessoal aí a FIA, resolveu ali fechar o olho e fazer vista grossa. Mas a dinâmica mudou. Assim, eu achei que fez bem. O Santiago já tinha uma pista que permitia, né, a ultrapassagem, permitia já uma boa dinâmica de prova, isso aí acabou tornando mais rápido e melhorou
permitiu que o pessoal fosse mais agressivo. Esse foi um dos objetivos da organização para mudar, e eu diria que foi totalmente cumprido aí essa coisa aí que eles queriam cumprir, né? Com certeza, total. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eles poderiam ter tomado para essa corrida, porque se você vê como foi nas 2 etapas passadas, gente, você percebe que a chicane ela era mínima, assim, sabe? É tanto que teve acidente, ela teve gente rodando, se não me engano, o Sam Burge acabou se batendo com alguém lá em 2018, né? Na temporada 4. Pois é, e isso é bom porque deixa o circuito menos travado, sabe? Assim, você vê que a gente teve poucos acidentes mais sérios, assim. Teve as interrupções, mas foi porque o carro do Sims morreu e o Holland que ficou sem a asa da frente. Mas foram toques leves, assim, não foi alguém que bateu e espalhou meio carro na pista, sabe? E aquela chicane, ela seria um fator que poderia interferir mais. A gente poderia ter tido acidentes mais sérios, poderia ter mais paralisações durante a corrida. Então vamos observar se isso também não vai ser uma tendência para os próximos circuitos também, né? Porque tem uns que são mais fechadinhos e aí, assim, de repente é uma boa que eles consigam retirar chicanes dos outros circuitos também, para deixar a corrida fluir melhor. Só que tem uma coisa, né, que a gente tem que... Aí é o famoso situação de compromisso. A gente também tem que entender que algumas dessas tiradas são colocadas aí também para poder facilitar a questão da regeneração, né, de energia. Então, também isso aí foi meio que um caso pensado. Se você for se lembrar no final da prova, uma galera ali terminou totalmente estourada em relação a carro. Terminou ali justamente no último, no pelinho da bateria. Sim. Então, inclusive, também é uma... Eu acho que o De Vries chegou com tipo 0.8 de bateria, um negócio assim. Não só ele, né? Ali, uma galera ali. Isso. O pessoal que já chegou menos de 1%, verdade. Exato, então... Eu acho que aumentando também a autonomia das baterias, eu acho que eles devem reduzir o número de chicanes, mas como o Sérgio falou, essa questão da recuperação necessita dessas curvas de 90 graus, essas chicanes, essas meio S que eles criam, mas acho que uma coisa também que auxilia a queda das chicanes durante as próximas temporadas vai ser a questão do uso do modo de ataque, né? Porque a gente viu muitas ultrapassagens sendo realizadas ali entre a curva 7, né? E a curva 8, porque o pessoal simplesmente sabia o horário certo de utilizar o modo ataque, sabia a hora de compensar a perda que eles tinham ali aquelas curvas do 6 e da 7. Então eu acho que se houvesse a chicane, o modo ataque ficaria meio anulado com o uso da chicane, né? Você tendo a chicane, o modo ataque perderia o seu rendimento. Me corrijam se estiver errado, né? Não, mas faz sentido, sentido sim. E até para evitar, acho que mais confusão, né? Assim, uma decisão como essa, ela acaba tendo impacto em vários aspectos da prova. E de repente, sei lá, retirando essa chicane também teria diminuir as chances de ter problemas e erros e, enfim, mais confusão durante a aplicação de penalidade, durante, sei lá, modo ataque, tá valendo ou não tá valendo? Se entrar um safety car, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que é preciso ser considerado. E, assim, até exemplo mesmo lá da Arábia Saudita, né? Que teve a zona de ativação do modo ataque era antes da linha do safety car, então se tivesse safety car não podia ultrapassar, e aí todo mundo foi lá e aproveitou. Enfim, tem todos esses fatores. Mas foi como você pontuou mesmo, Rubens, que tem esse detalhezinho aí também. Bom, acho que a gente já falou bastante assim, a gente já tá bem dentro da corrida, já conversando bastante, como já falamos do Nick Evans, que conseguiu, né, essa pole surpreendente, mas quais seriam os destaques assim que vocês trariam, que vocês viram na corrida? Eu vou reservar o meu por último, espero que nenhum de vocês optem por ele, mas se optarem também é bom que eu já
me intrometo e estendemos a discussão sobre, mas acho que seria bacana aí a Cíntia falar qual foi o principal destaque que ela viu assim na corrida, que foi até mesmo depois, alguma coisa que você viu e falou assim, pô, elevou um pouco mais a corrida dessa pessoa pelo resultado que ela teve. Olha, eu gostei muito do desempenho do De Vries, apesar de ele ter sido punido, mas assim, ele foi punido com 5 segundos, né? Então ele caiu de terceiro para quinto. Mas eu tô gostando muito do desempenho dele, sabe? Eu acho que ele tem muita chance de conseguir aquele nosso prêmiozinho de melhor novato do ano. Ele é consistente, ele é um ótimo piloto. Enfim, ele acabou de ser campeão da Fórmula 2, né? Então não tem muito o que questionar isso. Mas ele tá conseguindo se adaptar muito bem ao carro, às pistas, à dinâmica da corrida. E eu acho que pra mim, assim, ele foi o principal destaque dessa etapa. Mas eu já falei do James Calado, então eu vou colocar ele nesse bolo também. Gostei muito da corrida do Lucas de Grassi. Ele veio escalando o pelotão, então vocês imaginam o tanto de confusão que ele não deve ter conseguido evitar durante a prova, né? Porque ele veio lá de trás mesmo. E eu tava gostando da corrida do Felipe Massa, assim, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso já, mas eu tava gostando da corrida dele até aquele incidentezinho que acabou rolando. De equipes, preciso falar da Nil, porque eu acho que, assim, tá se confirmando que a equipe tá evoluindo, sabe? E é muito bom ver isso, você conseguir ver que ela tá melhorando. Ela ficou a um pontinho só, a uma posição da zona de pontuação, é a única equipe que ainda não pontuou, mas eu acho que esse ano eles não vão sair zerados, e eu espero que isso seja verdade. Espero ver o Turvey ali pela zona de pontuação mais de uma vez. Se tudo der certo, ele vai estar por lá sim. Eu, então, já tinha dado aí né, já tinha essa coisa do de graça, né, essa recuperação dele. Acho que também o próprio Ginter também é um ponto interessante aí também de observação. A Mercedes, né, que a gente não pode esquecer que nessa confusão toda o líder do campeonato é Stoffel Vandoorne. Isso aí não pode deixar de passar batido, né? Sim, verdade. Porque ele que saiu meio que rastejando da Fórmula 1, né, por ter sobrevivido ao Alonso, vamos colocar assim, a McLaren e o Alonso, penou na temporada passada ali com, né, sendo, né, ali para o trabalho aí de desenvolvimento da Mercedes, né, sendo várias vezes leão de treino ali, fazendo ótimos treinos, mas não conseguindo segurar durante a corrida, e mostra né, o potencial da Mercedes. A gente não sabe, tudo bem, ainda é cedo para dizer se isso aí vai se prolongar, mas é uma coisa que vale a pena sim a gente fazer essa observação. E uma outra coisa também tá bacana que gostaria de fazer foi o da Costa. Sim. Milani, deixa eu só te interromper rapidinho. Sim. Porque antes de você mudar de piloto, o Vandoorne ele tem uma situação curiosa, porque é muito do que a gente estava falando da consistência. Porque ele está liderando o campeonato, e ele está liderando o campeonato com 2 terceiros lugares e um 6º. Entendeu? Então, assim, sim, ele não venceu, sabe? Ele estava no lugar certo na hora certa. E isso, como a gente estava comentando lá no preview, isso é muito importante na Fórmula E, por ser um campeonato curto. Então, qualquer pontinho que os caras puderem pegar já vai fazer muita diferença lá no final, entendeu? Então, de repente, esse bom começo aqui do Vandoorne já coloca ele com uma certa vantagem para quando chegar mais lá pro fim. Com 3 vencedores diferentes, é aquilo que a gente pautou bem no preview. A ideia dos pilotos não disputarem qualquer curva, serem bem mais consistentes. Eu acho que a escola Daniel Serra de pilotagem está se estendendo para a Fórmula E, porque está mostrando que às vezes compensa você ser um mineirinho da corrida. Não, a gente vê, até um resultado que a gente vê ao longo da Fórmula E é isso, é consistência. Ano passado, no ano passado, é bom de falar. Não, de certa forma também no ano passado. Mas na temporada passada o Verne se valeu disso, né? De via ali, porque teve aquela confusão de você ter 8 vencedores diferentes.
em 8 provas. Quando ali, segundo, então ele se aproveitou ali, claro, o pessoal ali acabou batendo a cabeça, mas ele se aproveitou muito da consistência. Então, é aquela que a gente está falando, é cedo ainda para cravar alguma coisa, é cedo. Mas a gente tem que fazer o devido registro, porque realmente, se ele continuar desse jeito aí, vamos mandar, agora vai ter o do México. Se ele continuar nessa tocada, ele começa assim a se para ser uma coisa seguinte, olha, a gente tem que prestar atenção nesse cara. Não pode não ser o campeão, não pode dar em nada, mas pelo menos agora você chegar, opa, peraí, esse caboclo aí a gente tem que prestar atenção nisso aí. Pode sair alguma coisa boa daí, né? Não pode dar em nada, mas para ficar para colocar aquele famoso pontinho assim, pegar o marca-texto e opa, peraí, vamos acompanhar o que esse cara tá fazendo. Aí você pode continuar nos seus destaques, Milani, porque a gente acabou te atrapalhando. Agora eu não quero mais também. Não, mas era pra encerrar. Encerrar. Desculpa, de novo, Milani, eu vou te cortar de novo. Agora eu vou parar, eu vou embora desse troço. Vocês viram que o fanboost foi os 2 pilotos da Mercedes, os 2 da Audi e o da Costa? Sim, prestei atenção nisso. O James Calado, coitado, 0%, né? O pessoal ali não investe em nada de mídia cena, nada assim, tipo, social media, caramba, velho. Durante a transmissão, na hora que apareceu, eu olhei assim pra dela e falei, vamos votar neles de dó, tipo assim, só pra eles saírem do 1%, porque fiquei com muita vontade. Mas o problema do James é que ele é muito calado nas redes sociais, né? Não podia ficar sem passar essa piada. Essa foi sensacional. Vou deixar no mute. Agora eu não quero falar. Agora eu não quero mais. Não, bom, para terminar essa parte de destaque, né, seria o da Costa. O da Costa foi ali conseguir também ali fazer uma certa forma escalada, até Kita fez uma escalada ali de pilotão, mostrando, né, mostrando o potencial. Teve ali a vitória ali até a última volta, fez ali uma ótima ataque ali no final, né? Primeiro ali conseguindo, o Gafur conseguiu passar o Günther e depois acabou não conseguindo segurar ali por uma questão técnica, ele próprio falou ali, uma situação de gestão da bateria. E agora, para encerrar, um destaque negativo, né, que a gente não pode deixar, foi a Porsche, né? Porsche que foi tão bem, a gente incensou aqui, fez uma coisa belíssima, tal, torcendo tal, mas o que foi bom nas outras etapas agora foi um afundamento agora nesse Prix de Santiago, né? Porque tem a melhor sorte agora no México. Essa questão da Porsche, eu acho que a gente vai ver um bocado disso, de altos e baixos, que é normal, assim, eu pelo menos considero como normal, por eles serem estreantes. É como a HWA foi ano passado, né, assim, você via que o Van Dorn, ele conseguia se classificar bem, ele tinha um ritmo bom, de repente, muro, de repente, abandono, entendeu? Então eu acho que a gente pode esperar isso da Porsche também. O André Lotterer, eu acho que ele vai conseguir se destacar mais, por razões óbvias. Eu ainda não sei o que esperar do Nijani, de verdade. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito o Endurance, então, assim, tudo bem, eu sei que ele é campeão, ganhou Le Mans e tal, mas eu não acompanhei como é o desempenho dele durante a corrida, dessas coisas. Então, vocês que eu não sei exatamente o que esperar. Então, assim, eu tendo a acreditar que o Lotterer é quem vai levar a equipe nas costas, a princípio, né? E julgando pelo desempenho dos dois nessas 3 primeiras etapas, talvez isso seja o que aconteça mesmo. Mas, assim, não dá pra achar que, sei lá, a Porsche vai ser uma Brown da vida que, sabe, assim, vai chegar arrasando. Assim, não. Até porque, como a gente já tinha comentado, Fórmula E é um negócio muito novo pra todo mundo e pra também, que, sei lá, acho que é a primeira competição de carros elétricos dele, então eles ainda estão aprendendo como é que se faz as coisas. Então, assim, é bem provável mesmo que a gente veja, sei lá,
Agora o Santiago não foi bom, e aí talvez no México deu uma melhorada, e aí mais 2 etapas bem razoáveis, e aí na outra já melhora de novo, entendeu? Pelo menos é o que eu espero, assim, Milani, eu não sei o que você acha, mas eu acho que vai ser tipo isso. Sim, vai oscilar muito, isso aí é fato, tem ainda mais assim, tá primeira temporada, ainda mais a escolha deles de partir do zero, então vai ter muita oscilação. A Fórmula E já apresenta oscilação, né? Apesar de, até estava lembrando de um comentário que eu vi hoje num desses grupos, né? Eu falando, eu comecei a ver aquele negócio da Superpole e eu desisti, que acho muito bom. Mas aquilo ali também ajuda a embaralhar um pouco. Então é mais um elemento de variação nas corridas. Então eu concordo que a gente vai ver muito isso aí até o fim da temporada, né? E acho que talvez o objetivo da Porsche mesmo agora seja assim, tá bom, vamos ver o que a gente vai trabalhar, vai aí, né? Claro que em competição a coisa acaba acelerando o desenvolvimento, mas a gente vai se achar, mas talvez o objetivo deles agora não seja realmente chegar lá na frente. Se chegar, ótimo, mas uma coisa talvez para a próxima temporada. Não, e pra mim é tristeza, né? Eu que tava acompanhando, vendo assim, Porsche, na hora que eu vi que o André Lotter foi pros boxes, eu já comecei a pensar que já era uma daquelas corridas que seriam para esquecer, e foi. E nessa toada de corrida para esquecer, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do incidente do Felipe Massa, porque o Sérgio Milani viu a minha revolta no Twitter falando que, olha, aquilo ali é um clássico acidente de kart onde que o amiguinho quer usar o borrachão para fazer uma curva, para fazer uma ultrapassagem. O que foi aquilo que o Mortara quis fazer, Milani? Me explica, eu acho que você deve ter entendido mais do que eu. Não, eu entendi sim, mas se você notar ali, já no ano passado, na temporada passada, aquele cotovelo ali de Santiago permite a típica passagem de indoor. Ou seja, você vai dar aquele dá o totó, o amiguinho da frente sai, você joga de lado e usa para fazer a curva. Não tem borrachão, mas o pessoal utiliza. É o famoso, não é ilegal, mas é imoral. Né? Como advogado, você entenda isso. Não é ilegal, mas é imoral. Mas o caso específico do Massa, eu achei ali que o Mortara não foi de má fé, mas ele foi, eu diria que foi afoito, que ele viu oportunidade indo pro muro. Por isso que eu estou dizendo assim, não foi um movimento afoito do Mortara, não vi má fé ali, né? Até depois o Massa, acho que deu na entrevista, falando, a gente tem que melhorar a gestão de comunicação na equipe, que não sei o que, porque houve, né, houve ali em algum momento algumas trocas de posição entre ele e o Mortara, né, porque estava ali usando o modo ataque, então um estava mais rápido, foi liberando ali para tentar, acho que talvez ali uma questão de tentar otimizar vácuo, aquela coisa dos dois irem ali subindo, que começaram muito bem a prova, por sinal, né, o Massa já conseguiu fazer um ótimo treino, mas depois não conseguiu, acabou acontecendo esse problema, não sustentou, mas eu diria que ali, nesse caso específico, foi uma jogada afoita do Mortara. Como a gente também pode citar o próprio caso do Bird. O Bird foi rodado ali também naquele cotovelo, justamente uma coisa muito próxima. Então, ali a gente pode dizer sim, que piloto de indoor ali naquele cotovelo ia se achar tranquilamente. Acho que o que a Cíntia pode concordar com a gente, o que ficou mais, acho que revoltante, assim, vou pôr revoltante porque a gente é brasileiro, torce pro Massa ir bem na competição, mas é que o fato do Mortara ter feito uma dividida de curva com o companheiro de equipe, né, que é uma coisa que ninguém espera que ocorra, você dividir uma curva daquela forma com o companheiro de equipe, ainda colocando ele numa situação que ele venha a perder posições. Lógico, nossa, 100%, concordo total. E assim, eu sei que essa coisa de ordem de equipe e essa gestão dos dois pilotos na pista, isso sempre é um assunto polêmico, mas vendo essa corrida, eu acho que hoje eu consigo formar melhor minha opinião sobre isso, sabe? De achar que ordem de equipe acaba sendo um mal necessário, entendeu?
Porque o piloto tá lá na pista, ele obviamente ele quer ser mais rápido, ele quer ganhar, ele quer passar todo mundo, entendeu? E daí que é o companheiro de equipe, né? Mas quem tá de fora, que consegue ter uma visão mais ampla da corrida, precisa dar um toque na galera, sabe, assim. Eu acho que a manobra do Mortara, ela foi, no mínimo, desnecessária para aquele momento. De repente, poderia ter sido na volta seguinte, entendeu? Quando ele estivesse mais próximo, quando ele pudesse preparar melhor a manobra em si. Porque, beleza, ele passou, mas aí o Felipe perdeu o quê? 2, 3 posições numa curva, porque ele deu lá o toquinho no muro. Por quê? Porque o companheiro de equipe dele praticamente fez ele parar, fez ele ficar travado na pista, sabe? Isso é muito mais prejudicial para a equipe do que só para um dos pilotos, entendeu? Porque fica essa coisa de ter que conversar depois, sabe? Assim, olha, a gente precisa só te lembrar que você tá numa equipe, né? Assim, ele é o seu primeiro adversário, beleza, mas ele também, vocês precisam trabalhar juntos para a equipe, entendeu? Então, assim, polêmicas à parte, opiniões à parte, e aí a gente pode trazer esse debate de volta, assim, até porque é um debate que nunca vai acabar dentro do automobilismo, essa questão de ordem de equipe, né? Mas eu achei que foi desnecessário, assim, eu achei que foi no momento errado, não só da forma errada, porque obviamente ficou super claro que não deu certo, né? Assim, pelo menos para o Felipe, ele perdeu muito, muito mesmo nessa manobra. E é tanto que a gente achava que eles tinham se batido, né? E aí eu acho que eu colocar um pouco mais de culpa pro Mortara nessa questão aí da Venturi, desse incidente deles dois. Aí entrou um pouco essa situação que a gente tá falando do Massa, que ele tem que melhorar um pouco a comunicação e tal, mas assim, aí a gente começa a entrar, a questão do jogo de equipe, né? Vamos colocar assim, entre aspas, jogo de equipe. Ele, de certas formas, assim, é necessário. Você não pode, assim, não pode ser tão na cara, mas acho que assim, meio que, olha, gente, vamos, tudo bem, quer brigar, brigue, acho que tem que brigar, o que a gente quer mesmo né, o pau cantando na pista, mas espera lá, vamos, igual luta de boxe, né? Ó, bom, da cintura para cima, da cintura para baixo não pode bater, não vale isso, não vale xingar a mãe, vamos colocar umas regras aí, né? Mas eu coloco o seguinte, repito, uma manobra afoita do Mortara. E aí acabou, como é que dizer, você está botando em risco mais uma vez das duas, que até vai um pouco, aí a gente já também, já puxando uma outra, já dando um gancho, né, já dando spoiler de um outro item da pauta, que aconteceu com a Tequita, né? A Tequita também ali, o Verne acabou lá se esbarrando, perdeu o desempenho e acabou travando ali um pouquinho da Costa. Da Costa acabou ficando um pouco ali preso atrás dele, acabou não sendo tão impactante, mas houve ali uma situação, né? Então outro também aspecto aí que a gente tem que levar em consideração. Inclusive, falando disso, o Mini Drivers, ele todo fim de corrida ele posta uma chargezinha, né? Falando pra você contar como foi a corrida e tal. E ele faz isso com várias categorias diferentes. E nessa, no Eprix de Santiago, ele colocou justamente lá uma lousa, um professorzinho, e aí tá o Massa e o Mortara, e o da Costa com o Verne assim do lado, e ele lá explicando, trabalho em equipe, como fazer, entendeu? Porque de repente eles, né, esses pilotos esqueceram como se faz. Sobre a questão que aconteceu com a Tequita, eu achei também meio fominha assim do Verne, sabe? Eu achei que dava para deixar pelo menos o da Costa passar, porque ali tinha um risco muito grande, que era o seguinte, eles estavam muito próximos, porque o da Costa estava tentando passar e o Verne estava sambando ali na frente dele. Se aquele pneu tivesse estourado, os dois tinham saído da equipe, da prova, entendeu? Talvez o da Costa ele poderia até voltar, mas ele voltaria
para a 10ª posição, da 10ª para trás. Então, olha o tamanho do prejuízo que a equipe ia ter. É por isso que eu falo que tem a equipe, o diretor, sei lá, o team principal ou o engenheiro dos engenheiros principais, né, dos pilotos, eles precisam ter esse feeling, sabe, e agir rápido para dizer, olha, calma, maneira, ou então sai da frente, depois a gente conversa, porque por mais que a gente sempre torça pro piloto, por mais, assim, o campeonato do piloto acaba sendo mais festejado, né, o título dele e tal, no final das contas, é a equipe que importa, é o resultado da equipe que traz dinheiro, é o resultado da equipe que vai trazer patrocinador, entendeu? É o resultado da equipe que vai contar para o time, porque é o time todo tá trabalhando para isso. E aí, se você tem um piloto que ele acaba arriscando mais do que o necessário, chega uma hora que alguém precisa chegar pro cara e dizer, olha, peraí, não é assim, a gente precisa ir mais devagar, entendeu? Porque o risco que o Vergne correu ali, né, ele poderia ter colocado todo o trabalho que ele mesmo tinha feito a perder, entendeu? Porque como o Milani falou antes, os dois eles vieram escalando o pelotão também, eles largaram 11º e 12º e estavam lá na frente já, assim, disputando pódio, entendeu? Aliás, 10º e 11º, desculpa. Então, assim, todo esse esforço que eles dois fizeram poderia ter sido, sei lá, assim, simplesmente jogado fora. Por conta disso, dessa questão de ser mais fominha, mais egoísta, ter essa coisa de, sou eu que tenho que vencer, entendeu? E aí, ainda não sabemos o resultado das conversas, até o fechamento dessa edição do podcast, a gente não viu nenhuma notícia ainda, mas vamos ver se a equipe, ou enfim, se eles dois vão comentar alguma coisa. Eu acredito que os comentários, até mesmo o posicionamento de equipe, só venha próximo ao México, porque, como vocês falaram, mexe muito com o direcionamento das equipes, né? Principalmente nesse começo de campeonato, você abrir, já escancarar, eu acho que o que o Felipe fez é certo, mas só que não certo para os jornalistas. Você começa a criar uma sensação de que há uma instabilidade na equipe. E para a Venturi, que é uma equipe recente, eu acho que fica, assim, recente em termos, né? Mas só que fica uma sensação de, tipo, falta de pulso firme dentro da equipe, como a gente comentou aqui, né? Vocês comentaram, na verdade, que há uma falta ali de direcionamento dos dirigentes, dos chefes de equipes, sobre essa questão de ordem, olha, não divide curva com amiguinho, coleguinha de equipe, poupa, não tenta economizar a fibra de carbono, né? A Dallara não precisa fabricar a todo momento peças para os carros. E na Tech Tito, eu acho que pelo fato de ela ter uma das melhores duplas do campeonato, eu acho que podemos apontar assim, eu acho que também fica um pouco difícil eles, assim, manter uma briga interna entre eles. Acho que começa a gente ver aquelas situações que a gente via muito em outras categorias, onde você tem dois pilotos brilhantes e de repente do nada eles começam a querer disputar já entre eles para depois disputar entre os demais competidores. Então acho que até o México a gente vai ver algumas coisas meio indiretas, mas só que numa busca de mais de apaziguar a situação do que realmente resolver. Não sei se vocês veem dessa forma, eu acho que é um pouco mais do que a gente vê de outras categorias, quando a gente vê que tem dois pilotos brilhantes disputando posições sem olhar o cenário todo, né? Sem ver a corrida como um todo, sem observar que aquilo ali vai prejudicar muito no campeonato deles no decorrer do calendário. Isso vai impactar, com certeza, nessa coisa que se que, né, você ainda na Fórmula E você não tem essa, que é até um dos pontos aí que dizem que pode ser uma situação para frente. Não é como a Fórmula 1, tudo bem, você tem um campeonato de construtores, mas você não tem uma premiação para. É só troféu mesmo, é o troféu e o parabéns, você é campeão de construtores. Não tem nenhuma premiação, dinheiro, como é o caso da Fórmula 1, que o grosso ali do dinheiro das equipes sai daí. Né? Mas independente disso, acaba impactando. Sim. Desculpa, só para concluir essa parte da Tech Tito, é porque teve a parte 2 também, né? Que
depois que o Da Costa conseguiu passar pelo Verne, que o Verne acabou abandonando a corrida, o Da Costa ele ainda teve um desentendimento, assim, sei lá, um problema de comunicação no final da corrida por conta do que a bateria estava vendo que a corrida. Ele disse que enquanto ele estava indo, ele estava chegando lá no Ginter, o pessoal estava dizendo, olha, pode ir que tá tudo certo, pode ir que tá tudo certo. De repente, para acabar a prova, disseram, olha, tira o pé porque senão não vai chegar, entendeu? E eu li em algum lugar, não lembro exatamente onde, mas era tipo assim, passou uma moto aqui, foi mal. It's not a motorcycle, baby, it's a chopper. Come on, let's go. Eu vi em algum lugar que era tipo assim, as baterias elas conseguem suportar uma temperatura de 72,5 graus. E aí a dele chegou a 72,3, sabe? Assim, foi um negócio muito no limite mesmo. E ele meio que reclamou disso, né? Que olha, ele estava perguntando durante a prova se ele podia continuar acelerando. E aí, sido alertado antes, ele poderia ter gerenciado melhor essa questão do superaquecimento ou do próprio desempenho dele, porque assim, ele estava com a corrida na mão e ele teve que desacelerar, né? Ele obviamente ficou frustrado com isso e tal, e aí depois ele falou, não, é porque equipe nova, piloto novo, a gente está se adaptando ainda, isso é uma coisa para melhorar, uma coisa que a gente com certeza vai melhorar no futuro, isso não vai mais acontecer, mas você sentir, deu para sentir pela fala dele, né, que ele ficou muito frustrado e chateado com essa situação, porque, enfim, a equipe não colaborou, né, assim, vendo pelo lado dele, porque ele estava perguntando para saber se ele podia, porque se a equipe já tivesse dito, né, olha, melhor não, aí ele já teria maneirado mais, só administrado o segundo lugar do que quase vencer e acabar perdendo no final, enfim, né. Sim, isso aí, como no final ele tentou tentar dar ali uma apaziguada, mas ficou aquele climão, né? Porque, como falou, se não fosse por isso, talvez ele conseguisse ali fazer uma situação melhor e, dependendo, sei lá, deixasse para ir para cima do Ginter, não ter atacado antes, né? Ter atacado depois, não ter atacado e conseguido segurar ali, mas faz parte do processo. Acho que ele até colocou mesmo, tá tudo novo, tá, então acho que é melhor, se for o caso, vamos quebrar o pau lá dentro para não prejudicar a situação externa, né? E uma coisa também que é bacana da gente levar em relação da Tequita, né, se for o caso, é mais mais material para alimentar a observação geral. Afinal, o povo gosta de ver o circo pegar fogo. O pessoal gosta de fogo no parquinho. Então, quanto mais treta, a galera agradece. E quem agradeceu essa treta aí na Tequita, né, foi o Maximilian Gunter, que conseguiu a vitória. Vocês acreditam que foi muito mais pelo desempenho dele ou foi um pouquinho aí de sorte, somado com o fato do Antônio Félix da Costa ter que tirar o pé? Eu vejo um pouco ali de desempenho do piloto que conseguiu na corrida, assim, fazer aquela coisa, né? Tipo, ser perseverante e buscar um resultado melhor. Eu acho que ele conseguiu ali chegar à vitória um pouco por mérito dele, sabendo aproveitar esses interveios que aconteceu aí na corrida. Como que vocês veem essa vitória aí do Ginter? Foi algo bom até mesmo para a categoria, que manteve aí 3 pilotos diferentes ganhando, né, já as 3 primeiras etapas. A gente pode ter aí um review do temporada passada ou simplesmente foi só um acaso do que aconteceu, de todos esses fatores que a gente comentou aqui, de safety car, treta da Tequita, pilotos se encontrando? O que vocês acham, assim? Qual foi a visão de vocês na vitória do Ginter? Eu acho que foi de tudo um pouco, mas assim, ele teve a competência, ele conseguiu ali ficar ali na frente, né, se classificou bem, conseguiu ali ir toreando ali na frente, foi preciso quando apareceu a chance de ir para cima do Ivas, e foi ali. E
trabalhando a situação. Mas ele conseguiu se achar muito bem na pista e foi competente para conseguir a vitória. E também ali, uma coisa também que é bacana, ele não se deu por vencido. Ele poderia simplesmente ali foi ultrapassado muito bem e não tentar mais nada, mas acho que viu ali a situação, né, como a gente comentou, da Cor, tá ali tendo que tirar o pé, né, tendo que sofrer ali, ele foi para cima e acreditou até o final. Então esse que foi bacana, acho que foi um pouco de tudo isso aí, foi sorte, obviamente, mas se não fosse por sorte ele não teria conseguido, né, vencer, mas teve competência, acho que foi um conjunto de coisas, mas mereceu vencer. Acho que a vitória do Eprix ficou em ótimas mãos. A BMW foi ali bem consistente com ele, né? E até mesmo ali antes de fazer alguma bobagem ali, o Sims ali também estava vindo numa toada interessante ali para tentar subir o pelotão ali, mas se enrolou. Então, eu diria que foi merecida essa vitória dele. Eu achei merecidíssima, de verdade. Eu acho que dá pra a gente pegar muito aquela história do sorte é o que acontece quando você tá preparado, quando a oportunidade surge, sabe? E eu acho que o Ginter ele fez muito disso. Ele conseguiu manter um ótimo ritmo de corrida, você percebe que em nenhum momento ele caiu de posição, mesmo na hora de pegar a mão do ataque, conseguiu brigar bem, sem se envolver em acidentes, né? Fez uma ultrapassagem fantástica em cima do Mitch Evans, que realmente valeu a posição que ele conquistou. E no final, ele também estava com um pequeno problema lá com a bateria e soube se aproveitar, assim, ele soube ser o oportunista do bom sentido, sabe? O cara que vê a oportunidade e vai lá e faz, entendeu? E assim, considerando que ele só tem 22 anos e é o piloto mais jovem do grid, eu acho que ele agiu como um grande campeão, de verdade. Assim, ele teve maturidade, teve boa leitura de corrida e conseguiu uma vitória assim, com respeito, muito sólida, e eu acho que a gente tem que validar sim. Porque você tem que... Tudo bem, assim, você se dedica, você tem seu talento e tudo, mas em alguns momentos você vai acabar se deparando com um conjunto de fatores, entendeu? Então você tem que aproveitar quando, tem um alinhamento de planetas acontecendo, entendeu? E o alinhamento de planetas do Gunter chegou, então não sei se ele vai ter outros daqui pro fim da temporada, e enfim. Mas se ele continuar aproveitando as próximas, como foi essa, ele vai se dar muito bem, porque acho que foi muito do tipo, tem que respeitar essa vitória. Eu achei eu achei com uma postura de piloto experiente mesmo, sabe? De verdade. Antônio Félix da Costa comenta a respeito da corrida em Santiago e fala um pouquinho dos problemas que enfrentou com a equipe. Cara, essa aí está aqui atravessada, não é? Porque foi tudo uma questão de comunicação, porque facilmente era nossa. Mas os caras estavam falando no rádio que não, você está tranquilo, temperaturas, tudo ok, e aí com 2 voltas falam, ok, tira o pé já, não vamos chegar ao fim, e com 2 voltas para reagir é complicado, por isso podíamos ter começado a reagir com 10 voltas para o final, quase que manter o mesmo pace, a mesma velocidade, tinha apanhado o carro na mesma e não tinha sido um problema, por isso só uma falha de comunicação, uma falha de ler os números. Mas pronto, uma equipa nova, engenheiros novos, tudo novo, então estamos a aprender uns aos outros e acho que estas coisas é normal acontecerem. Mas pelo seu pace você poderia já ter entrado no grupo dos 3 primeiros bem antes, né? Por que você não entrou antes? Tive uns caras que me tornaram a corrida difícil, não estavam a querer deixar eu andar para a frente, mesmo com o carro estragado, não é? O carro com danos, então tornou a minha vida complicada, mas correu tudo bem no final. Está tudo tranquilo depois da corrida? Ainda não falámos, depois eu te ligo e digo. Lucas de Grassi comenta resultado satisfatório em Santiago. Sem dúvida, foi uma corrida excelente, eu estou muito, muito satisfeito, talvez uma das minhas melhores corridas na Fórmula E. Pelo fato que eu larguei praticamente em último, tive que ultrapassar 15 carros e terminei
lá na 7ª colocação, fazendo 6 pontos, que é um excelente resultado, continua em 5º no campeonato, então a gente está na briga, e isso que você precisa fazer na Fórmula E, quando tiver dias ruins na classificação, continuar marcando os pontos. Agora é o México. Agora o México, tentar fazer uma boa classificação e vencer a prova. Como sempre, você tem boas recordações de lá, né? Sem dúvida, de 4 corridas eu ganhei 3 e fui desclassificado em uma, então esperamos que a gente consiga, se a gente repetir a corrida do ano passado, tá bom. Felipe Massa comenta resultado difícil em Santiago. Hoje era uma corrida onde as coisas estavam acontecendo da maneira correta. Infelizmente eu não tive uma boa largada, perdi 2 posições. Independente disso, o ritmo era bom do carro de qualquer maneira. Conseguimos ter um bom ritmo e aí acabou acontecendo um problema de equipes, onde, dentro da nossa equipe, onde eu perdi 2 posições e muito espaço na corrida por causa disso, que não pode mais acontecer isso, pensando no melhor para a equipe, e depois acabaram me jogando para fora numa ultrapassagem que o Lucas estava tentando passar o Abt não freou e bateu no meu carro e me tirou da corrida. Me tirou da corrida não, mas rodei e perdi tantas posições, então isso me deixa frustrado, porque hoje era uma corrida para ter acabado entre os 5 com uma tranquilidade grande. Ya pasan estos días ya pensando en México y a ver qué puede suceder. En México también puede pasar todo. Sim, essa é a Fórmula E. Tudo pode acontecer, a gente tem que pensar em fazer o melhor e deixar para trás as 2 corridas que a gente teve em Riad aqui, que não tivemos o resultado que deveria, e ir para a próxima. Ei, mudando aqui sutilmente de assunto, um negócio que eu esqueci de botar na pauta foi a Driver's Eye, cara, que é um negócio assim fantástico e a gente ainda não falou sobre isso. Bom, já pode começar então. Vocês acharam legal, vai? Não, eu achei. De verdade. Vocês não gostaram, assim? Não, foi sensacional aquilo ali, eu achei legal. Não tem como dizer que não. Obrigada. Não, eu gostei, eu achei legal. Eu fiquei assim durante a transmissão inteirinha tentando entender aonde a bendita câmera ia. Até que a Bel, no perfil oficial dela do Insta, publicou a foto dos capacetes dos pilotos, né? Com a câmera. Mas assim, eu não tinha visto. E eu fiquei com medo de procurar, que eu falei pra ela, eu falei, mano, se eu ver que é tipo a câmera fica meio que como um cordãozinho no meio do olho dos pilotos, eu vou ficar com muita raiva, cara. Então eu quero ser surpreendido. E na hora que eu quero ali do lado do capacete, bonitinho, eu achei uma ideia sensacional. Eu falei, pô, ninguém vamos pôr transmissões com esse tipo de coisa. A gente tem há 30 anos, ninguém em 30 anos pensou nisso, poxa. Mas ficou muito bom, achei sensacional, ainda principalmente na hora do acidente do Massa, mostrando ele olhando, buscando assim o sentido para voltar na pista. Depois teve um certo momento que ele até, os comentaristas falaram, olha, ele tá procurando olhar no volante para fazer as regulagens, olhar a temperatura. Pô, achei sensacional. Você vê que tipo, o retrovisor, você só tem uma frestinha de nada, que é entre o pneu e a carenagem que o piloto vê. Então o retrovisor não mostra tudo que está acontecendo atrás. Eu achei sensacional nesse. Sim, você acaba ali, acho que foi até agora, acho que junto com a Indy, que a Indy também tinha uma visão aí acho que na temporada, no ano retrasado eles vieram com uma visão como essa, com o Rei Hall, eu acho. É uma câmera meio unicórnio, né, que ficava aquele chifrinho no meio do capacete. Isso. Exato. Então, mas eu achei muito bacana que você realmente se sentiu ali na visão do piloto. E aí você tem uma coisa que eu achei interessante, né? Eu não sei qual é a visão de vocês em relação a isso, que é aquela situação assim, o halo não, você pensa que o halo atrapalha, não atrapalha tanto, né? Uma das coisas que até quando vê, o halo vai aproveitar muito, os pilotos dizendo, não, depois você só você nem percebe realmente ali por aquela visão, você nota que não teve, que não aparentemente não impacta tanto, né? Não, porque a linha dessa parte do halo que fica entre os olhos, ela é muito fininha, né? Ela é muito estreitinha. O que ele acaba pegando mais é aquela parte de cima. Então, teoricamente, sei lá, impede o piloto de ver o céu direito, entendeu? Assim, o que ele precisa ver, ele tá vendo. E sobre a câmera, né? Ela precisou ser homologada pela FIA, então ela é revestida, ela tem uma proteção. Para quem não chegou a ver ainda, é uma microcâmera que ela fica do lado direito
né, do lado do olho direito do piloto, ela fica revestida pelo mesmo material do capacete. E esse material ele cumpre uma série de exigências da FIA, enfim, até porque são carros elétricos, né, então precisa de uma proteção maior. E a câmera ela não fica exatamente na altura do olho, ela fica um pouquinho mais abaixo, mas a gente consegue ter uma noção muito legal do que o piloto vê e também do que ele não vê. Então, pegando, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Massa, gente, a retrovisão não tinha nada. Ali foi feeling, reflexo e experiência, entendeu? Porque ele simplesmente ia voltar para a pista, né? Ele ia fazer o traçado dele e de repente estava lá o carro do companheiro de equipe, né? E é muito legal você ver esse incidente por essa câmera, porque aquela coisa, a princípio a gente achou que tinha batido e tal, mas eles conseguiram se resolver, né? Só depois, quando abriu o ângulo da câmera, quando mudou a câmera, foi que a gente entendeu realmente o que tinha acontecido. Porque por essa câmerazinha, você vê que... Aliás, você não vê, assim, você vê pouquíssima coisa. E realmente, retrovisor é um negócio que só deve estar lá porque a FIA exige, né? Porque não serve de muita coisa, não. Ainda mais o carro da Fórmula E, que tem toda aquela carenagem atrás, a asa é bem baixa, então você tem pouca visão. Eu achei, assim, é muita coragem do piloto sentar naquele carro com aquele pouquinho de espelho que tem ali de útil, mas como a gente comentou, acho que essa sacada dessa câmera foi sensacional, deu uma dinâmica muito maior para a corrida. Eu acho que seria interessante aí a Fórmula E, quem sabe, né, disponibilizar todo o vídeo da onboard do Felipe. Acho que seria bem legal a gente ter bem mais dela, ou já que corrida aí do Epix, né, do México tem mais aí de 20 dias, pouco mais de 20 dias para ocorrer, não coloquem mais dessas filmagens aí pra gente, acho que vai ser bem interessante. E acho que uma coisa que foi interessante aí que a gente pode falar foi das punições, né, Cíntia? Mas eu acho que aqui teve algumas punições que me chamou a atenção. Foi dos pilotos que não utilizaram o modo ataque, né? Eles escolheram ali, fizeram todo aquele malabarismo para pegar, mas não utilizaram o modo ataque e acabaram punidos por isso. É a segunda vez que isso acontece. Ano passado o Mortara, ele também ele foi punido por não ter utilizado, porque o que acontece? O modo ataque, ele é obrigatório, tá? Então todos os pilotos têm que obrigatoriamente acionar o modo ataque 2 vezes em cada corrida. E o modo ataque, ele é ativado através de um sensor. Aquela zona de ativação tem lá um sensorzinho que o carro passa lá por cima e é acrescida a energia extra, né, para aquele carro. Se o piloto não passa exatamente por onde ele tem que passar ali na zona de ativação, não tem modo ataque, entendeu? Então, assim, a princípio, a gente tem aquela primeira reação de... Mas como assim ele não pegou o modo ataque, se ele sabe que tem que pegar? Pode ser que ele não tenha conseguido, porque a gente já viu também em outras corridas, o próprio Lucas de Graça passou por isso, sei lá, 2, 3 vezes seguidas numa prova só, que ele não conseguia passar direito pela zona de ativação. Então, às vezes acontece, né? E aí fica aquela coisa, falha da equipe, falha do engenheiro, falha do pessoal da estratégia, que não tá vendo isso acontecer, ou tá vendo, e, sei lá, acaba... não sei, deixando passar e vamos fazer depois, ou o próprio piloto está muito envolvido em muita ação na pista e é arriscado, sei lá, porque para passar na zona de ativação você tem que sair do traçado, né? Então, de repente, naquele momento é muito mais arriscado ele sair do traçado do que ficar lá disputando a posição. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa considerar. Mas no final das contas, isso acaba sendo meio bizarro, assim, né? Porque tem que fazer, assim, não tem pra onde correr. E é tanto que ele foi punido com stop and go de 10 segundos, que ele não cumpriu, né? Essa punição ela foi convertida em 45 segundos no tempo dele, entendeu? Então, assim, ele terminou em 16º. No fim das contas, né? Ele tinha conseguido ficar mais lá para cima, mostrando que a NIO realmente tá conseguindo evoluir, porque o Turvey estava mais lá para cima e acabou caindo no final. Mas o McInroy, ele terminou em 16º porque ele teve 45 segundos a mais no tempo dele, né? Então, eu não lembro exatamente em que posição ele chegou na pista, mas ele estava mais lá para cima. E falando de outras punições, a gente teve, mais uma vez, punições pós-corridas,
mas elas foram aplicadas muito mais rapidamente, o que é bom, porque, enfim, resolve logo a situação, você não fica essa coisa de ficar todo mundo esperando pela decisão de fiscal, que a gente já comentou aqui várias vezes o quanto isso é absurdo. E com a exceção da punição do De Vries, que ele chegou em terceiro e caiu para quinto, nenhuma das outras impactou diretamente assim, muito o resultado da corrida, sabe? De pódio, pontuação, essas coisas. Os outros pilotos punidos foram o D'Ambrosio e o Buemi pela mesma coisa. Eles já utilizaram muita energia durante o regen, que era o que a gente estava falando antes, e o Lotterer, que ele usou mais energia do que o permitido durante a prova, né, sem ter fan boost nem modo ataque ativado. Ele usou mais do que os 200 kW permitidos, ele acabou sendo desqualificado da prova, que foi a punição mais pesada que a gente teve, né? E aí, acho que só isso. E o McIlroy ele teve uma outra punição de 5 segundos, porque ele também... Não parou por aí? Não parou, ele não estava satisfeito. Ele teve uma punição de mais 5 segundos por uso excessivo de energia também, mas numa quantidade bem menor. Então a punição dele foi proporcional à falta que ele cometeu, né? O André Lotterer ele teve aquele probleminha que ele foi no pit stop, fez um pit stop, né? Fez uma parada e aquilo ali ele acumulou uma energia. Eu lembro que quando ele voltou, os demais estavam com uma casa de 8, 9 assim, pontos de porcentagem de ele a mais de bateria. E no final acho que ele quis descarregar tudo isso. Então é aquela coisa, né? É uma consequência de uma escolha dele, uma pena. E como você colocou muito bem no texto, e tem o link no post para o pessoal ler sobre as punições, que final de semana para Porsche. Que, assim, realmente achei isso aí é complicado, essa parte de punição, mas como a Cíntia falou, pelo menos foi um pouco mais rápido, acho que foi mais o que, né, facilita aí, tira um pouco aquela pecha da Fórmula E, né, que você brincava, espera até quarta-feira para ver se o resultado confirma, né? Mas agora até volto essa situação do modo ataque. Eu não concordo com essa situação de ser obrigatório. Ele tem que ser um elemento estratégico de corrida, tudo beleza. Mas você não pode obrigar a usar. Quem sabe o cara pode chegar lá e conseguir fazer uma coisa que ele abra mão, ele só usa um só. Então, pessoalmente não, assim, eu achei essa decisão aí de obrigar meio contrassenso. Mas enfim, aí passa um pouco aí, colocou bem, de gestão também da equipe. Isso aí acho que é uma função realmente lá da parte não só do engenheiro, mas do diretor esportivo da equipe também ficar controlando isso aí, porque senão tem que justificar lá os milhares de euros que os caras recebem, né? Então, de tudo bem que você tem limitação de equipe, né, do pit crew ali que você tem que usar, mas assim sim, mas assim não, né? Então, complicado. Acho que também uma punição curiosa aí que eu achei foi a do De Vries. O De Vries foi uma relação se eu não estou enganado, foi uma relação à questão da temperatura de refrigeração. Essa eu achei bacana também. Tava muito frio. Tava muito frio. Eu achei curiosíssimo isso. Ele saiu do cockpit chupando sorvete, né? Tipo, todo mundo morrendo de calor e o menino saindo assim de boaça. Com casaquinho ainda, com casaquinho. Mas eu achei curiosíssimo isso. Mas você vai pegar que, assim, você acha curioso, mas você vendo pela análise técnica, né? Você vai pegar bem uma própria... fazendo a Fórmula 1 lá, que ela estabelece para combustível ter uma limitação, não pode passar de 10 graus a temperatura interna para externa. Então, assim, você analisa da Terra, acha muito zelo, mas impacto, mas não deixa de ser curioso. Não, é uma coisa assim, se você parar para pensar, ele chegou com a bateria assim, uma temperatura baixa, ele teve um desempenho muito bom. Sim. Então é aquela punição que eu acho que é muito mais uma punição preventiva, porque provavelmente eles devem ter visto assim que a equipe que chegar numa condição dessa no final da corrida é uma equipe que descobriu um gatilho ali para poder ter uma refrigeração melhor,
da bateria. E o preocupante que isso vem da Mercedes, né? É algo que a gente discute da Fórmula E desde o começo, que é uma das estratégias de corrida, é o gerenciamento, não só da energia, mas também da temperatura da bateria, né? Tanto na recarga, tudo, no desgaste dela. Então você tem que ter todo esse trabalho e de repente do nada você tem um piloto que sofre uma punição porque a bateria tá mais fria do que as demais. É lógico, às vezes a diferença pode ter sido 0,5 graus, mas só que isso já chega a dar uma pulguinha atrás da orelha e a gente começar a pensar naquilo que a gente pediu tanto no final do preview. Não queremos um domínio da Mercedes, né? Sendo que a gente já tem até mesmo um dos pilotos liderando o campeonato. Sim. Aí a gente começa a pensar exatamente isso aí. Foi algum pulo do gato aí que eles acharam ou foi, né? Começa a elaborar um monte de coisa em relação a isso. Não, exato. E você estava falando de domínio, né? Não só o Vandoorne liderando o campeonato de pilotos, mas a Mercedes agora está em segundo lugar no campeonato, está ali só 4 pontos atrás da BMW, que agora é a líder, né? Por causa dessa vitória do Max Günther. Mas continuamos na corrente de não queremos dominação da Mercedes na Fórmula E. Você pode se juntar a nós a qualquer momento, em qualquer lugar, por favor. Correntes de orações de todas as sextas-feiras. Isso, muita. Vamos nós aqui. Na próxima, todos nós numa só energia. Isso, na Corrida do México você coloca o seu copinho d'água do lado da televisão, né? Porque deve ser da televisãozinha moderna, não coloca em cima não, porque vai cair, né? Então coloca assim do lado e a gente vai na corrente todo mundo junto. Isso, até porque a água é um bom condutor, também é uma boa coisa que também ajuda nesse aspecto. Ótimo condutor de energia. Então se você quer ali no fan boost, você bota um copo d'água do lado da televisão. Pronto. Para ajudar o seu piloto. Olha que beleza. O que você ia falar, Rubens? Realmente era sobre isso, sobre o domínio da Mercedes. E por favor, não torçam contra o Vandoorne, coitado. Comeu o pão que a diabo amassou na McLaren. Deixa pelo menos ele ter uns motivinhos ali de felicidade, um pouco, nem que seja curto. É assim, como é que você vai fazer? Você vai torcer pro Vandoorne, mas você vai torcer mais pros outros, entendeu? Então assim, Vandoorne é legal, cara, agora senta aqui um pouquinho, relaxa, descansa um pouco, vamos deixar aqui mais a galera brincar mais e tal. Maldade. A sorte que tá sobrando nas alemãs BMW e Mercedes, né? Tá faltando na Porsche. Então é bem legal que tá tendo um oposto ali entre essas equipes. E que, como o Milani falou, eu não tinha me tocado nisso, mas agora que você falou, eu fui até procurar aqui durante a gravação. Foi o hino americano, né, Milani? Como é que pode um negócio desse? Bem parecido com Fórmula 1 da década de 80, né? Foi o hino americano que tocou lá. Não, mas o pior... Não, mas o pior que foi duro assim, foi aquele climão assim, né, que foi a transmissão fechada no James Marquardt, né, que é o todo poderoso do esporte a motor da BMW, e, né, aquela coisa toda, tudo bem, tocamos um hino alemão em homenagem ao Günther, que ganhou, e daqui a pouco, quando começa, estamos escutando, né, o hino americano, em nome da equipe. Aí o pessoal da transmissão falou, temos que lembrar que apesar da BMW, a equipe está escrita como uma equipe americana, a Andretti. E no site tá lá a bandeirinha alemã do lado do nome da equipe, né? Então acho que tá na hora do pessoal ali se reunir e falar, olha, provavelmente eles devem ir mais vezes pro pódio, então vamos acertar isso, hininho americano pra equipe, porque por mais que seja, a gente vai lembrar, ela é mais BMW, né? Por mais que seja Andretti, toda a estrutura, todo o know-how da equipe, a gente tá falando muito mais da BMW ali, a gente vê muito mais... O histórico da Andretti também. Mas eu, pelo menos, particularmente vejo muito mais o perfil BMW ali na equipe do que da Andretti, né? Não sei vocês. Eu só chamo de BMW, assim. Se vocês perceberem durante as transmissões, aqui no Brasil nem tanto, mas se vocês pegarem os vídeos do canal oficial da Fórmula E, eles falam praticamente o nome completo das equipes. Então é BMW Andretti, Envision Virgin, DS Tita, Panasonic Jaguar, assim, eles falam o nome completo mesmo. Mas, pra mim, é BMW, entendeu? Assim, por mais que era a Andretti que tava desde o começo, que a BMW só entrou depois, e que só virou BMW na temporada passada e tá continuando agora, mas, assim,
Eu acho que, não sei vocês, mas eu acho que o nome BMW tem um pouco de mais peso. Apesar do nome Andretti ser extremamente tradicional no automobilismo, principalmente no americano, né? Mas Sim. A BMW acaba pesando mais na camisa. Não, pesa, e também vai aquela coisa, a gente pega aí outras categorias, né? Vamos botar, a gente, como por exemplo, vamos pegar agora para não ficar a MotoGP, por exemplo, lá, a gente sabe que tem equipes lá que estão baseadas na Inglaterra, tal, estão baseadas em outros lugares, mas tocam o hino por exemplo, lá, o hino da Itália, tocam o hino do Japão. Então, por exemplo, agora pegar o exemplo da Fórmula 1 mesmo, a Mercedes é o quê? Todo mundo sabe que a Mercedes e Red Bull, elas estão na Inglaterra, mas ela se inscreve com os países de origem. Então, por exemplo, quando a Mercedes ganha, toca o hino alemão, toca o hino austríaco. Então, isso aí a gente não sabe muito bem que se for uma comida de bola lá do pessoal a comida de bola do pessoal da organização chilena foi até uma coisa que a gente cabe dar uma olhada agora aí, um deverzinho de casa, né? Como é que foi a vida da Arábia na temporada passada? Como é que foi isso? Acho que até se eu não me engano foi o americano também, mas boa, a gente pode pesquisar isso para ir já no próximo podcast, né? Casa pra gente. Caso eles vençam, a gente já tá sabendo direitinho da informação. Bem lembrado. Isso. É bem lembrado isso, pra gente verificar esses deverzinhos de casa aí, mas é um caso interessante aí, o curioso caso do hino da BMW Andretti. Show. Podemos criar, né, o mistério do hino BMW Andretti. Bom, mas acho que já para finalizar, né, pessoal, foi uma corridaça, eu acho que a gente usar o termo eletrizante para as corridas da Fórmula E, eu acho que nunca criou tanto sentido como esse EPRIX. Foi um EPRIX bem gostoso de assistir. Eu acho que eu não sei como foi a programação de vocês, mas acordei de manhãzinha, já comecei a acompanhar, né? Assim, já teve um especial da Fox, muito gostoso de acompanhar, de assistir. Foi durante os treinos livres, aí dava para fazer aquela pausa, ir almoçar, beliscar alguma coisa, voltar a assistir a corrida. Então foi bem gostoso. Então, pessoal, é um programa bem bacana a corrida assim da Fórmula E, porque você mata tudo num dia, então já terminou num horário bom, você já consegue se programar para a noite. Então acho que o pessoal aí que está acompanhando, está chegando com a gente agora a acompanhar a Fórmula E, pode se empolgar bastante aí com esse formato. E lembrando vocês que o BBcast aqui vai cobrir todo, o Boletim do Paddock vai cobrir toda a temporada, então até o EPRIX do México teremos programas sim falando sobre a Fórmula E, curiosidades. Então se vocês têm dúvidas, sugestões, falem com a gente, cutuquem a Cíntia, provoquem essa menina que ela tem excelentes ideias sobre pautas, sobre o que falar, o que trazer aqui para vocês, tá bom? Eu, como sempre, sou o Rubens GP Neto, então agradeço a todos aí por terem ouvido o Boletim do Paddock, o BBcast até aqui. Eu me despeço, deixar a Cintia e o Milano aí para que eles deem as considerações finais deles, falar onde que eles se encontram na internet, demais localizações, e se vocês quiserem mandar presentes, mimos para os dois, fiquem à vontade, porque os dois merecem muito carinho de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Gente, o Rubens também merece, tá? Por favor. Fala aí, Cintia, por gentileza. Não, sou um rapaz educado. Eu não podia deixar essa rúbrica. Tadinho, pra não parecer que a gente é egoísta, só coisa pra gente. Não, o Rubens também merece, gente. Aliás, assim, fica a dica também. Ele agora comprou, ele tá com um filhote agora, tá? O filhote é um Gol BX, tá? É um golzinho, não um BX não, mas é um golzinho lá 82 que ele tá agora tratando muito bem. Então, por favor, também, não precisa ser um mimo para o Rubens, mas pode ser um lá para o Rafael, que é o carrinho dele. Então, por favor, fica a dica. Boa. Mas, olha, viu? Olha cutucou, eu sabia que eu ia provocar. Mas olha, gente, agora falando sério, obrigado aí por ter escutado a gente, dê seus pitacos, suas sugestões, continue acompanhando o boletim do Paddock, tem muita coisa legal, não só a Fórmula E, mas também falando de estoque, de Fórmula 1 e outras coisas mais interessantes também, muito mais interessantes, tá? E vamos aí, agora volta pro México, que também promete muito, até uma coisa uma interessante que eles parece que já para esse ano
vão utilizar um pouco mais da pista da Fórmula 1, que é uma coisa assim que vai até atiçar a curiosidade daqueles que querem, mas por que ele não coloca mais, que aí para comparar a Fórmula 1 com a Fórmula E e tal, essa coisa toda. Então é um pontinho que a gente pode, um ponto de observação para esse EPRIX. Tá? E para seguir, vai lá, tô lá no Twitter, que é o S Milani, com um L só I no final 80, S Milani 80, tá? E também lá no Facebook, qualquer coisa, Sérgio Milani. Se vocês procurarem lá e virem uma fotinha do Milhouse, dos Simpsons, é este aqui que eu vos falo. Então, obrigado mais uma vez, Rubens, obrigado mais uma vez, Cíntia, e sigamos em frente. A gente que agradece, Milani, você tá com a gente desde o primeiro podcast, participou de todos, que bom, volte sempre, tá? É muito legal. Aliás, é uma dica aí, viu? Eu pago aí, eu pago aí eu sou um dos colaboradores do Boletim do Paddock, então se você pagar bem direitinho e tal, você vai participar do podcast. Fica a dica. Mas obrigada, sério, de verdade, por você ter entrado nesse projeto com a gente. Para você que está ouvindo, se você ainda não viu a corrida, no próximo sábado, talvez domingo, a corrida vai estar na íntegra no canal oficial da Fórmula E do YouTube, narração em inglês, né, narração original do Jack Nicholls. Então assiste lá, que é uma corridaça. Se você não assistiu, veja, que vale muito a pena. E vale a pena rever também, né? Então, quem quiser curtir um fim de semana com velocidade de novo, se liga na Fórmula E. Eu sou a Cíntia Venâncio, meu Twitter é Cindy_VX, Cindy com Y. Eu sempre deixo o Twitter, que é onde eu falo mais de automobilismo. Me segue lá, se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, se eu souber eu respondo. Se eu não souber, a gente vai atrás de saber. Continua ligado na programação do Boletim do Paddock, a gente tá com um time mais robusto para essa temporada da Fórmula E. Então a gente vai ter muito conteúdo para divulgar para vocês, então compartilha e comenta e segue a gente, tá? É isso, obrigado por ter ouvido todo o podcast até aqui, e até a próxima. A gente vai ter o preview do EPRIX do México daqui a algumas semanas. Fica ligado e até já. Beijo, gente, tchau!